Agora, a pergunta que mais fazem, que é insuportável no passado, era qual o limite do humor, né? Começou com essa história, não tem limite de humor. Existe o limite para a liberdade de expressão, porque o cara também, ele aproveita da liberdade de expressão e tem muito cara louco também, né? Sim. Não, eu trato assim, existem... Quais as ferramentas que tem para falar, não, isso aqui não, cara, beleza, chega. Isso, no caso do humor, eu até fiz um subcapítulo falando de humor, porque o humor me parece um tema um pouco mais simples, porque, quer dizer, teoricamente mais simples. Na sociedade eu sei que tem os humoristas sofrem bastante, né, com isso, mas me parece um tema mais simples porque o humor, ele é assumidamente não verdadeiro, no sentido de você não tá ali se propondo a explicar o mundo, nada disso. Você tá se propondo a fazer as pessoas rirem. É uma arte. É uma arte, exatamente. Contexto também serve. Então, aí o exemplo que eu cito no livro até, se a gente pegar, por exemplo, o filme do Mel Brooks, Primavera para Hitler. Sim, exato. Pô, aquele filme é um grande clássico, que a gente vai proibir o filme porque aparece suástica, não, aquilo é uma ficção, né? Então a gente tem que entender assim. Agora, em termos de exceções à liberdade de expressão, há exceções que eu listei no livro que são consagradas, né? Então, por exemplo, geralmente tudo que envolve criança aceitam-se exceções. Então, tudo que envolve, por exemplo, obscenidade voltada para a criança. Pô, isso é uma coisa, obviamente, que pode ser proibida. Né? Questões de, por exemplo, até liberdade religiosa para as crianças na escola pública. Então, tudo que envolve criança é uma exceção. Outras exceções, por exemplo, tudo que seja muito conectado a uma conduta. Então, por exemplo, você mandar matar alguém. É uma expressão que você está fazendo, mas obviamente está tão conectado com uma conduta que... Né? Então você tem diversas exceções desse tipo que, se você for listar cada uma delas, você acaba encontrando bastante. Mas no geral, assim, o grande... vamos dizer, a forma talvez mais simples de resumir isso é tudo aquilo que envolve algum tipo de dano físico de violência posterior. No caso do Daniel Silveira, por exemplo, sim. Que ele foi acusado, preso. Você entende que ele passou da linha? Porque, assim, eu entendo que uma coisa é você ter o direito de falar, a outra coisa é você paga por isso. No caso dele, tem até uma questão que o que ele foi preso não estava em lei. É uma questão bem complicada. Eu acho que não deveria ser preso. Mas eu não entendo muito da área. Então eu queria, assim, como você analisa esse caso? Essa questão, só para comentar uma primeira coisa que você falou, assim, pode falar, mas ele arca com isso depois, pode ser responsável depois. Isso eu comento também no livro, porque isso me parece que às vezes também tem sido usado como um pretexto para silenciar, porque se eu posso ser responsabilizado depois, então eu não posso falar. Então assim, fica essa frase, não ser feito é uma pré-censura. Entendeu? Mas você fala o que mas isso, eu não tô falando que isso não é uma censura, eu tô falando que é diferente da inibição de nem deixar falar, como existe em outros países. Então, mas praticamente quase todas as proibições na sociedade, elas são feitas mediante uma ameaça de correção posterior. Né? Se eu quiser passar num sinal vermelho, não vai aparecer de repente alguém magicamente me impedindo de atravessar. Eu deixo de passar. É igual quando você fala, vou jogar futebol, sua mulher sempre vai? Agora, tem uma coisa na legislação. É bem por aí. Mas o grande problema que acontece hoje em dia, eu acho, aí você não vai. Porque na época da censura dos milico, era o seguinte, você escrevia o seu texto. Sim. Aí você ia pro censor. O censor olhava e falava, beleza, pode ir lá e falar o que você quiser, baseado no texto. Dane-se, você podia falar o que fosse. Criança, mulher, não sei o quê. Tá aprovado pela censura federal. Entrava um negócio e falava, aprovado pela censura federal. Ele dava o joia. Tudo que o cara falou, pode falar. Hoje em dia... é o contrário. E com as redes, a gente fica aqui com o robô do Google, mapeando o nosso programa depois para ver se não tem uma palavra fica dando coisa. E o robô nosso é o robô mau. E você não sabe exatamente o que é, porque ele fala o seguinte: perfeito. Isso aqui não está em conformidade com as normas da comunidade. E fora do contexto total. Você fala o quê? Não sei. Você não sabe de onde vem a censura. Esse é o maior problema. Exatamente. Esse é o problema. Você não sabe nem porque você tá apanhando.